As profundezas do oceano sempre foram mais do que um simples espaço físico. Elas representam o desconhecido absoluto. Um reino inexplorado onde a luz do sol jamais penetra, onde a temperatura beira o congelamento, e onde a pressão é tão colossal que esmagaria até mesmo os mais resistentes cascos de aço criados pelo homem. Apesar de cobrirem mais de 70% da superfície terrestre, esses abismos marinhos permanecem como um dos últimos redutos de mistério no planeta Terra. Curiosamente, sabemos mais sobre a composição de Marte e da Lua do que sobre o leito oceânico de nosso próprio mundo. Isso não é por acaso. Há forças, tanto naturais quanto humanas, que preferem manter esse silêncio intacto. Historicamente, o fundo do mar sempre alimentou o imaginário coletivo. De civilizações perdidas como a Atlântida a criaturas mitológicas que habitariam as regiões mais profundas, tudo que envolve o abismo azul tem um magnetismo sombrio. É nesse vácuo de conhecimento e controle que entra um novo capítulo da história humana, a militarização silenciosa dos oceanos. E não estamos falando de submarinos convencionais ou frotas navais. Estamos falando de algo muito mais ousado, oculto e estrategicamente perigoso: bases militares submarinas em grandes profundidades. Conhecidas nos círculos mais restritos como DOMBS, bases militares submarinas em águas profundas, essas instalações secretas têm o potencial de reescrever as regras da guerra, da espionagem e até mesmo da geopolítica global. Imagine por um momento, a milhares de metros de profundidade, longe de qualquer radar ou satélite, uma instalação operando 24 horas por dia, processando informações confidenciais, lançando drones autônomos, observando rotas marítimas comerciais e submarinas estratégicas. Tudo isso envolto por um silêncio absoluto, onde nenhum som humano pode ecoar, onde nem mesmo a luz solar consegue tocar. E o mais incrível, talvez já existam estruturas assim em pleno funcionamento, e nós nem fazemos ideia. Para compreender como isso se tornou possível, é preciso entender dois elementos que convergiram perigosamente nas últimas décadas. Primeiro, o aumento das tensões internacionais. Com o colapso das antigas alianças, disputas territoriais renovadas e o crescimento de potências emergentes, o mundo voltou a respirar o ardenço de uma guerra fria moderna. Segundo, os avanços tecnológicos em engenharia subaquática. O que antes era restrito à ficção científica agora é pauta de reuniões de alto escalão em departamentos de defesa. Veículos autônomos submersíveis, os famosos AUVS, capazes de operar a milhares de metros de profundidade, hoje são realidade. E mais do que isso, já são usados em operações de mapeamento, instalação de cabos, reconhecimento de áreas estratégicas e até transporte de cargas sigilosas. O desafio, no entanto, vai muito além de enviar uma máquina ao fundo do mar. Construir uma base operacional ali exige uma revolução completa nos paradigmas da engenharia moderna. A pressão nas fossas oceânicas pode chegar a mais de 1000 atmosferas, o que equivale a 100 vezes a força exercida por um elefante africano em um único ponto. Qualquer erro de cálculo é fatal. Por isso, estão sendo desenvolvidos novos compostos metálicos, ligas ultra-resistentes e estruturas modulares capazes de suportar esses extremos. A inspiração, ironicamente, vem da biologia. Criaturas abissais, como o peixe-dragão ou os isópodes gigantes, sobreviveram por milênios graças a exoesqueletos naturais e adaptação evolutiva extrema. Os engenheiros militares agora tentam imitar essa resiliência. Mas não é só a estrutura física que desafia a lógica. Manter uma base ativa a essa profundidade exige autonomia energética. As soluções são igualmente inovadoras. Turbinas marinhas alimentadas por correntes submarinas, geradores térmicos que aproveitam as diferenças de temperatura em regiões vulcânicas submersas, e baterias de altíssima densidade que podem manter operações durante meses. Algumas teorias mais ousadas sugerem até o uso de reatores nucleares miniaturizados, semelhantes aos usados em submarinos da Guerra Fria. A ideia não é nova, mas sua aplicação em profundezas extremas exige níveis de segurança e isolamento inimagináveis. Entretanto, talvez o maior desafio seja a comunicação. Ondas de rádio convencionais são praticamente inúteis no ambiente marinho profundo. Por isso, pesquisadores militares trabalham em alternativas como fibras ópticas ultra-reforçadas, que serpenteiam pelos oceanos como veias tecnológicas invisíveis, e sistemas de transmissão acústica de alta precisão, que funcionam como um sonar codificado. Há também rumores sobre tecnologias experimentais de telemetria quântica, ainda em estágio inicial, mas com potencial de revolucionar a troca de dados sob o mar. Afinal,
Uma base secreta só é útil se puder se comunicar com quem a controla. Todo esse esforço não é por vaidade tecnológica. Há um motivo claro e preocupante por trás dessa corrida silenciosa. O domínio do fundo do mar representa uma vantagem estratégica quase absoluta. Imagine um país com capacidade de operar, monitorar e até lançar ofensivas a partir de um ponto fora da jurisdição internacional, invisível e inatingível. Uma instalação dessas permitiria espionagem em larga escala, interceptação de cabos de comunicação intercontinental, escutas em rotas navais militares e comerciais, além de servir como ponto de partida para drones submersíveis e até submarinos não tripulados. Tudo isso, operando sob a proteção de um manto de água de quilômetros de espessura. Durante décadas, acreditou-se que as bases mais seguras estavam escondidas em montanhas remotas ou túneis subterrâneos blindados. As chamadas DOMBS, bases militares subterrâneas profundas, dominaram a lógica de defesa militar desde a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, essa lógica está sendo atualizada. As DOMBS não apenas são mais discretas, mas também proporcionam acesso direto ao maior campo de manobra do planeta, os oceanos. Um drone lançado de uma base em profundidade pode percorrer milhares de quilômetros sem jamais ser detectado. Pode vigiar, interferir, capturar e, se necessário, destruir. Tudo isso sem deixar rastros. E há mais. Registros de patentes confidenciais, muitas delas com selos de sigilo militar, revelam projetos de módulos submersíveis autossuficientes, tecnologias de ancoragem silenciosa e sistemas de camuflagem visual e térmica. Além disso, existem relatos, sempre negados oficialmente, de operações militares detectadas por pescadores, cientistas e pesquisadores civis em áreas remotas do Pacífico e do Atlântico. Sinais estranhos, interferências magnéticas, ruídos subaquáticos inexplicáveis. Em alguns casos, estruturas não identificadas apareceram em imagens de sonar e desapareceram misteriosamente semanas depois. Seriam apenas anomalias geológicas, ou fragmentos daquilo que ainda não deveríamos saber. Estamos diante de uma transição silenciosa, mas monumental. A guerra, a espionagem e o domínio estratégico estão mudando de endereço, saindo da terra firme e indo para o coração escuro dos oceanos. A partir do momento em que uma potência militar conseguir estabelecer uma base funcional em águas internacionais, fora do alcance de leis nacionais, abrirá um precedente perigoso. Não haverá fronteiras, tratados ou observadores que possam fiscalizar tais estruturas. Será a era da guerra invisível, da vigilância silenciosa e da ocupação submersa. No entanto, esse avanço traz consigo riscos profundos, e não apenas no sentido militar. O fundo do mar é um ecossistema frágil, onde formas de vida únicas, muitas ainda desconhecidas pela ciência, habitam em equilíbrio milenar. A construção de bases militares pode romper esse equilíbrio de forma irreversível. Há também a questão ética e legal. Como regular algo que está fora da vista, fora do alcance e fora do controle? A ausência de legislação clara sobre o uso militar das profundezas marinhas pode abrir espaço para abusos, confrontos e até guerras territoriais invisíveis. O mais inquietante é que essa nova corrida armamentista não é anunciada nos noticiários. Ela ocorre em silêncio, nas sombras, longe dos olhos do público. Enquanto os governos discutem mudanças climáticas, crises econômicas e alianças políticas, engenheiros e militares trabalham em segredo para conquistar um território onde nenhuma bandeira foi fincada. O fundo do mar, que antes inspirava mitos e lendas, agora abriga um novo tipo de ambição, o controle absoluto do que não pode ser visto. No fim das contas, talvez a maior ameaça não esteja no que está sendo construído, mas naquilo que ainda não conseguimos imaginar. A natureza do poder sempre foi dominar o invisível. E agora, o invisível está mais perto do que nunca, escondido sob milhões de litros de água, aguardando silenciosamente o momento certo para emergir. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.